Saudações, eu sou Bashar. E antes de iniciarmos este fluxo, convido você a fazer algo simples. Permita-se sentir que não está aqui por acaso. Nada no universo é acidental. Nada é aleatório. Você está aqui porque, de alguma forma, sua vibração pediu por esta mensagem. E o universo respondeu. Respire, aprofunde-se em você, solte a tensão da mente física. Relaxe o corpo que serve como antena sensorial e permita que seu campo vibracional se abra para receber aquilo que está alinhado com o seu eu superior. Hoje, compartilharei com você um ensinamento essencial, uma chave poderosa para compreender a manifestação, o desapego e o verdadeiro fluxo da criação de realidade. Mas antes, eu lhes faço uma pergunta muito simples, porém absolutamente transformadora. Você prefere confiar no seu eu superior? Ou prefere tentar controlar o processo com a mente física? Pergunte isso a si mesmo com sinceridade. A resposta determina tudo o que você experimenta. Porque quando a mente física tenta assumir um papel que não é dela, ela se perde em ansiedade, dúvida e expectativa. Ela tenta antecipar o futuro, tenta decifrar caminhos, tenta criar estratégias. Mas a mente física só tem um único trabalho: perceber aquilo que já foi manifestado. Nada além disso. Quem cuida do como, do quando e do por onde é sempre o eu superior. É ele quem enxerga múltiplas linhas de probabilidade. É ele quem organiza sincronicidades. É ele quem te conduz pelas portas certas, no momento certo, se você estiver vibracionalmente alinhado. Então, neste instante, enquanto sua respiração se aprofunda, enquanto seu campo se estabiliza, eu lhe convido a deixar que essa verdade ressoe em você. Você não precisa controlar nada, você só precisa vibrar. E ao longo deste vídeo, guiarei você na compreensão profunda de como isso funciona. Se você estiver pronto, se estiver disposto a permitir, se estiver aberto a receber, então vamos juntos para o próximo nível de clareza vibracional. Agora que você entrou no campo dessa frequência, permitam-me esclarecer algo que muitos de vocês interpretam de forma equivocada durante a experiência de manifestação. Quero que ouçam com atenção, porque isso mudará a forma como vocês lidam com seus desejos, com suas expectativas e com o fluxo natural da realidade. A mente física, aquilo que vocês chamam de ego, raciocínio, análise, lógica, não foi projetada para criar o futuro. Ela não foi construída para antecipar caminhos, prever rotas, calcular probabilidades. A mente física possui apenas uma função: perceber aquilo que já se manifestou. Ela é uma tradutora da experiência física. Ela não é a criadora. Ela não é a guia. Ela não é a construtora do caminho. Mas muitos de vocês têm sido condicionados a acreditar que, para que algo aconteça, a mente precisa entender cada passo. Ela precisa decodificar. Ela precisa visualizar a rota exata. Ela precisa controlar. E isso é precisamente o que cria resistência. Pois quando vocês tentam obrigar a mente física a executar funções que pertencem exclusivamente ao eu superior, ela entra em descompasso vibracional. Ela não pode enxergar aquilo que ainda não está no plano físico. Ela não pode acessar informações que pertencem à dimensão não linear da criação. Por isso, ela se desespera. Por isso, ela tem medo. Por isso, ela duvida. Por isso, ela tenta forçar. E sempre que vocês tentam forçar uma manifestação, vocês se afastam dela. O eu superior, por outro lado, funciona de maneira completamente diferente. Ele enxerga todas as linhas possíveis de realidade. Ele compreende o caminho mais rápido, mais suave e mais alinhado com o seu desejo. Ele orquestra sincronicidades. Ele abre portas. Ele apresenta oportunidades inesperadas. Ele rearranja a realidade ao redor da sua vibração. E a mente física só precisa fazer uma única coisa: observar e responder ao que surge. Vocês não precisam saber como tudo se encaixa.
Vocês não precisam calcular o próximo movimento. Vocês não precisam prever o amanhã. Vocês só precisam fazer aquilo que a mente física foi criada para fazer: experimentar, identificar e responder aquilo que já está diante de vocês. A mente física diz: eu preciso saber o plano inteiro para avançar. O eu superior diz: avance um único passo vibracional, e eu cuidarei do resto. Quando vocês tentam assumir o trabalho do eu superior, vocês se bloqueiam. Quando vocês permitem que cada um cumpra seu papel, vocês fluem. Então, lembrem-se, a mente física é a observadora. O eu superior é o arquiteto. A mente física é o navegador. O eu superior é o sistema de orientação. A mente física é o ator no palco. O eu superior é o roteirista, o diretor e o projetor da cena. E quanto antes vocês honrarem essa divisão natural de funções, mais rapidamente perceberão que a realidade física não precisa ser difícil, complicada ou confusa. Ela se torna clara, leve e surpreendentemente sincronizada. Agora, permitam-me esclarecer algo que muitos de vocês confundem. A visualização não serve para definir o resultado final. A visualização não é um pedido ao universo. Ela não é um projeto arquitetônico vibracional. Ela não é um roteiro rígido que a realidade precisa seguir. A visualização é apenas um símbolo, um gatilho emocional, um atalho vibracional. Quando você visualiza algo que deseja, uma casa, um carro, um relacionamento, uma situação, você não está dizendo ao universo: precisa ser exatamente assim. Você está dizendo: este é o estado de ser que escolho acessar agora. A imagem é apenas a porta. O que realmente importa é a frequência para a qual essa imagem aponta. Eu costumo explicar que a visualização funciona como um ícone em seu dispositivo. Quando você toca o ícone, ele não é o aplicativo. Ele apenas abre o acesso ao programa. Da mesma forma, a imagem mental não é a manifestação. Ela apenas abre o acesso ao estado vibracional que permite que você receba aquilo que é semelhante, compatível ou até melhor do que imaginou. Quando você insiste que a manifestação precisa ser exatamente igual ao que visualizou, você limita o eu superior. Você diz: não pode ser mais amplo, não pode ser mais criativo, não pode ser melhor. E o eu superior sempre opera na direção do melhor. Portanto, visualizem, sintam, absorvam a vibração, mas soltem a forma. A forma é sempre responsabilidade da realidade, nunca da mente física. Permitam-me compartilhar uma experiência que muitos de vocês reconhecerão em si mesmos. Durante uma interação, um rapaz me contou que sua organização estava crescendo, ajudando pessoas, recebendo reconhecimento. Ele estava genuinamente avançando, mas enquanto falava, sua entonação vibracional revelava algo diferente do conteúdo verbal. Ele dizia: tudo está indo bem, mas sua energia dizia: mas ainda falta alguma coisa. A vibração do mas cancelava a vibração do está indo bem. E então, ele mencionou o desconforto de dirigir um carro muito antigo, sem ar-condicionado, e como isso ainda fazia parte da sua realidade. Percebi imediatamente que ele misturava duas frequências opostas no mesmo pensamento: a gratidão pelo progresso e a frustração pela falta. Expliquei a ele que toda afirmação positiva deve terminar com um ponto final, não com uma ponte para a escassez. Quando vocês afirmam algo bom, mas imediatamente acrescentam um problema, vocês diluem a vibração da alegria. A frequência da falta se sobrepõe à frequência da expansão. Eu lhe disse: separe as vibrações, honre o que já está funcionando e trate o desafio como um processo independente. Não misture os dois, ou sua realidade não saberá qual frequência responder. Ele não sofria pelo carro em si. Ele sofria pela contradição vibracional. E muitos de vocês fazem exatamente o mesmo. Reconheçam o progresso. Vivam o positivo por inteiro. Depois, tratem o que ainda precisa ser ajustado.
mas em outra vibração, nunca na mesma frase emocional. Quando o rapaz mencionou seu carro antigo, ele tentou minimizar a situação dizendo: "Mas minhas necessidades básicas estão atendidas. Tenho um abrigo, comida, um quarto, está tudo bem." E naquele momento, percebi a crença silenciosa que muitos de vocês também carregam. A ideia de que o básico é o suficiente e que desejar mais seria exagero, luxo ou futilidade. Expliquei a ele, e explico a você agora. Quando você afirma que o básico basta, você pode estar dizendo vibracionalmente: "Isso é tudo que mereço." Você transforma o mínimo em teto. Transforma sobrevivência em limite. Transforma conforto em fronteira. Não há nada de errado em reconhecer que suas necessidades estão sendo atendidas. Mas há um problema quando você usa isso para justificar a manutenção de uma vida que não representa sua verdadeira expansão. Eu lhe disse: amplie o que você chama de normal. Amplie o que você considera básico. Porque o universo responde não ao que você deseja, mas ao que você aceita como padrão vibracional. Se você aceita pouco, receberá pouco. Não por punição, mas por coerência. O eu superior nunca restringe você. Ele opera em abundância ilimitada. Quem limita a recepção é o eu físico, quando decide que não é digno demais. Entenda, você não veio à existência apenas para sobreviver. Veio para expandir, criar, experimentar, explorar. E isso exige que você pare de se contentar com o mínimo aceitável. O básico não é o seu limite, é apenas o ponto de partida. Depois de ouvir o rapaz descrever seus desejos, percebi claramente que havia um obstáculo central que o impedia de acessar a realidade que preferia. Embora ele visualizasse o carro desejado, embora tentasse sentir a experiência, sua mente física constantemente perguntava: "Mas como isso vai acontecer?" Ah, meus amigos, esse é o bloqueio vibracional mais comum entre vocês. A mente física acredita que precisa entender o mecanismo da manifestação. Ela quer antecipar, calcular, decifrar o processo. Mas a mente física não possui as ferramentas para isso. Ela só enxerga o presente e o passado, jamais o futuro. Expliquei a ele, e explico a você agora. O como não é sua responsabilidade. O como pertence exclusivamente ao eu superior. É o eu superior quem enxerga todas as probabilidades disponíveis. É ele quem cria pontes invisíveis, sincronicidades, encontros, oportunidades inesperadas. É ele quem sabe a rota mais eficiente para levá-lo da vibração atual à vibração desejada. Quando você tenta controlar o como, você se desconecta do fluxo. Você se alinha mais com o medo do que com a confiança. Você vibra mais no esforço do que na permissão. Desapego não significa desistir do desejo. Significa desistir da necessidade de controlar a forma, o tempo e o mecanismo. Significa permitir que o universo seja criativo em seu nome. Eu lhe disse, quando você solta o como, você abre espaço para algo muito melhor do que poderia imaginar. A ação inspirada, o sincronismo perfeito, o caminho inesperado, tudo isso só aparece quando você libera o controle e permite que o eu superior conduza o processo. O controle é resistência, a permissão é alinhamento. Quando o rapaz continuou a relatar sua experiência, ele contou algo que, para ele, parecia apenas mais uma dificuldade. Ele disse que havia surgido uma oferta de empréstimo que, teoricamente, permitiria que ele comprasse o carro desejado, mas envolvia burocracias, aprovações, reuniões, autorizações. Ele descreveu tudo isso com um misto de esperança e frustração. E eu lhe disse, perceba o que está acontecendo. Isso já é manifestação. Sim, meus amigos, a realidade já havia começado a responder à vibração dele. Porém, a resposta veio limitada, moldada pelas crenças que ele ainda sustentava. Ele acreditava que tudo na vida tinha que envolver esforço. Ele acreditava que conseguir algo maior exigia sacrifício.
Ele acreditava que a abundância só podia vir acompanhada de tensão, burocracia e condições. Então, foi exatamente isso que ele recebeu. A realidade física é absolutamente neutra. Ela apenas reflete sua vibração dominante. Se você acredita que precisa sofrer para conquistar algo, a realidade criará caminhos nos quais sofrimento parece necessário. Não porque seja verdade universal, mas porque é verdade pessoal. Sua crença, sua vibração, sua permissão. Eu olhei nos olhos do rapaz, vibracionalmente, e disse: você atraiu isso, mas ainda dentro do limite das crenças que o mantém pequeno. O universo não recusa seus desejos, mas ele só pode entregá-los dentro dos parâmetros que você considera possíveis. Por isso, eu o convidei, e convido você a soltar completamente a ideia de que tudo precisa vir com cordas amarradas. Solte a crença de que há sempre um preço, uma condição, uma dificuldade embutida. Pois enquanto você acreditar nisso, esse continuará sendo o único formato disponível para você experimentar abundância. O universo não limita você. Ele apenas responde ao que você acredita. Depois de conversarmos sobre as crenças que limitavam sua experiência, eu o lembrei de algo fundamental, algo que é a base de toda a criação de realidade. Tudo começa e termina no estado de ser. Vocês, meus amigos, não atraem o que desejam. Vocês atraem o que são no momento em que desejam. A realidade não responde às suas palavras, nem às suas intenções superficiais. Ela responde ao conjunto vibracional que vocês sustentam, consciente ou inconscientemente. Expliquei ao rapaz: se você deseja um carro novo, mas vive vibracionalmente como alguém que acredita que só merece o mínimo, sua vibração não combina com a realidade que você diz querer acessar. Não é punição, é mecânica, é física vibracional. O estado de ser é o transmissor. A realidade é o espelho. A pergunta correta nunca é: como consigo o carro? Mas sim: quem eu preciso ser para que esse carro seja natural na minha realidade? Quando você assume o estado de ser da versão de si mesmo que já vive aquilo que deseja, sua energia muda imediatamente. Você não imagina mais, você encarna. Você não espera mais, você se alinha. Você não pede, você permite. Eu lhe disse: viva agora a vibração de quem já possui o que quer, não no futuro, mas no presente, pois só existe o agora. Quando você escolhe um estado de ser, confiança, alegria, entusiasmo, abundância, o universo reorganiza tudo ao seu redor para refletir essa escolha. O tempo, as circunstâncias, as oportunidades, as pessoas, tudo responde, tudo se ajusta, tudo se encaixa. O estado de ser é a chave. A realidade é apenas a consequência. Quando o rapaz entendeu que o estado de ser era a base de tudo, eu o conduzi ao passo seguinte, a ação inspirada. Expliquei a ele, e agora explico a você, que existe uma diferença vibracional gigantesca entre agir por esforço e agir por inspiração. A ação forçada nasce da dúvida, da necessidade de controlar, da tentativa de compensar a falta. É uma ação que diz, vibracionalmente: eu ainda não tenho, preciso correr atrás, preciso fazer acontecer. Essa energia cria mais falta, mais resistência, mais esforço. Mas quando você assume o estado de ser da versão de si mesmo que já possui o que deseja, algo mágico, porém perfeitamente mecânico, acontece. Impulsos espontâneos surgem. A ação inspirada é tranquila, é natural, é leve. Ela não nasce do medo, mas da certeza. Não nasce da urgência, mas da sintonia. Eu disse ao rapaz: se ao sentir-se como alguém que já tem o carro que deseja, surgir o impulso de entrar em uma concessionária apenas para olhar, isso não é uma técnica, é um reflexo vibracional. A ação inspirada é sempre simples, sempre fluida, sempre o próximo passo óbvio. Mas só é óbvio quando você está no estado vibracional correspondente. Expliquei. Você nunca será criativamente inspirado antes de escolher o estado de ser.
A criatividade vem depois da vibração, nunca antes. A ação inspirada não é lógica. Ela é coerente. Ela é a ponte que o eu superior constrói para conectar sua frequência atual à frequência da realidade desejada. Quando você segue esses impulsos, você entra numa corrente de sincronizações que parecem milagres, mas que são apenas o alinhamento natural entre vibração e oportunidade. Pare de agir por medo. Comece a agir por inspiração. Quando o rapaz começou a compreender a diferença entre esforço e inspiração, eu o levei a um entendimento ainda mais profundo, um entendimento que muitos de vocês resistem, porque desafia tudo o que lhes foi ensinado desde crianças. Eu disse a ele: a realidade não é lógica, a realidade é vibracional. E eu sei. Isso soa estranho para a mente física. A mente física acredita que tudo precisa seguir uma linha racional, previsível, linear. Ela quer que a vida seja uma sequência ordenada de causas e efeitos, como uma equação que possa ser resolvida. Mas o universo não funciona assim. A criação não funciona assim. O eu superior definitivamente não funciona assim. Expliquei ao rapaz que o Criador, aquilo que vocês chamam de Deus, é insano. Não no sentido de desordem, mas no sentido de ilimitado. A criação não está presa a regras humanas, nem à lógica condicionada. Ela opera por possibilidades infinitas, movimentos inesperados, conexões não lineares. A vibração, e somente a vibração, determina que versão da realidade você acessa. Quando você tenta entender racionalmente como algo vai acontecer, você tenta colocar o universo dentro de uma caixa lógica. Mas o universo não cabe nessa caixa. Eu lhe disse: para manifestar algo verdadeiramente novo, você deve permitir que a realidade se comporte de maneiras que sua mente física jamais consideraria normais. Às vezes será necessário parecer um pouco louco, no sentido de seguir impulsos que não fazem sentido para quem está preso à lógica, mas fazem total sentido para quem está alinhado vibracionalmente. A verdadeira criatividade desafia a linearidade. As sincronicidades não seguem planejamento humano. A manifestação não obedece à rota racional. E é exatamente por isso que ela funciona. Quanto mais você solta a lógica rígida, quanto mais você aceita que a realidade é maleável, quanto mais você compreende que vibração vem antes da forma, mais fácil se torna viver milagres, que nada mais são do que física vibracional operando sem resistência. Em outra interação, uma mulher compartilhou comigo o desejo profundo de ter sua própria casa. Ela me disse que vinha praticando visualizações, tentando imaginar cada detalhe da casa perfeita. As cores, o tamanho, o jardim, a disposição dos cômodos. Ela acreditava que, ao definir a imagem com precisão, estaria dando instruções ao universo. E eu expliquei a ela: a visualização não é uma ordem, é um portal vibracional. Ela não serve para determinar o formato final da manifestação. Serve apenas para ajudá-la a acessar a vibração correspondente. Eu disse: quando você visualiza a casa dos seus sonhos, não está pedindo uma planta arquitetônica específica. Está apenas tocando no ícone vibracional da experiência que deseja viver. Ela fez uma pausa e então confessou algo interessante. Às vezes, enquanto caminhava pela rua, imaginava morar em casas totalmente diferentes, grandes, pequenas, modernas, antigas, e achava isso confuso. E eu lhe respondi: isso não é confuso, isso é libertador. Expliquei que, ao explorar múltiplas possibilidades, ela estava ensinando à mente física que todas as versões são válidas e que ela não precisava se apegar a apenas uma forma. A insistência rígida de que a manifestação tem que ser assim é uma das maiores limitações humanas. Quando você exige que o resultado seja exatamente igual ao que visualizou, está afirmando vibracionalmente: não pode ser melhor do que isso.
E eu garanto a vocês, o eu superior sempre pode fazer melhor. Por isso, eu a guiei a relaxar na forma e expandir na vibração. A casa que ela receberá poderá ser semelhante, diferente ou muito superior àquela que imaginou, porque a visualização não é o destino final. É apenas a chave que abre a porta para a vibração certa. Quando a mulher contou que imaginava morar em diferentes casas enquanto caminhava, muitos de vocês talvez pensassem que isso revelava indecisão. Mas eu lhe disse exatamente o oposto. Isso mostra expansão. Isso mostra liberdade. Isso mostra abertura vibracional. Expliquei a ela que, quando vocês reconhecem múltiplas possibilidades como igualmente acessíveis, vocês retiram da mente física o peso da escolha e eliminam a vibração de carência por trás do desejo. A carência sempre diz: só uma opção é boa, só uma é possível, só uma me fará feliz. Mas a abundância diz: tudo é possível, tudo é válido, tudo está disponível. Quando todas as opções são vistas como reais, a escolha deixa de carregar ansiedade e passa a refletir apenas preferência vibracional. Não há medo de errar, não há medo de perder, não há comparação, não há hierarquia ilusória. Eu disse a ela: você só pode realmente escolher aquilo que prefere quando todas as escolhas são igualmente válidas. Se você rejeita algumas possibilidades, você concentra energia nelas, e aquilo que você tenta suprimir acaba se manifestando como reflexo vibracional. Essa é a natureza mecânica da realidade. Suprimir é atrair. Quando você expande seu campo para permitir que várias realidades coexistam como potenciais legítimos, o eu superior pode conduzi-lo com mais fluidez para a versão que mais combina com sua vibração atual, ou para uma que você nunca imaginou, mas que é ainda mais alinhada. A escolha verdadeira não nasce do medo de perder alternativas. A escolha verdadeira nasce da certeza de que você não pode escolher errado, pois todas as opções são apenas caminhos diferentes para o mesmo destino vibracional, a expansão do seu ser. Em nossa conversa, a mulher também revelou outro dilema comum entre vocês. Ela tinha muitas paixões. Ela sentia alegria em diversas áreas, diferentes interesses, diferentes chamadas internas, e isso a deixava confusa. Ela acreditava que precisava escolher apenas um caminho, como se o universo exigisse exclusividade vibracional. E eu lhe disse: você não tem muitas paixões. Você tem uma única empolgação central, expressando-se de várias maneiras. Expliquei que paixões diferentes são como galhos de uma mesma árvore. Não são caminhos concorrentes, mas expressões distintas da mesma energia criativa, fluindo através de vocês. Se você sente alegria em viajar, escrever, ensinar, criar, explorar, isso não significa que precisa escolher entre uma coisa ou outra. Significa apenas que a sua vibração está oferecendo múltiplos portais de expressão, todos válidos, todos legítimos, todos conectados ao mesmo núcleo interior. Eu disse a ela: não importa por qual porta você entra, todas levam para a mesma sala vibracional. Quando vocês tentam decidir racionalmente qual caminho seguir, criam paralisia. Mas quando seguem o impulso mais forte do momento, aquele que se apresenta agora, vocês se mantêm em alinhamento com o eu superior. Expliquei ainda: o eu superior organiza sua vida. Sua paixão não divide você, ela organiza você. Não é necessário montar estratégias, priorizar caminhos ou decidir qual paixão vale mais. Essas são preocupações da mente física, tentando controlar algo que não precisa de controle. Quando você segue sua empolgação, mesmo que uma paixão pareça pequena naquele dia, ela o manterá no fluxo que revelará a próxima ação, e a próxima e a próxima, todas perfeitamente sincronizadas. Vocês nunca estão dispersos quando seguem suas paixões. Vocês estão integrados. Agora que percorremos juntos este fluxo de entendimento,
Desejo que você observe como todas as peças se conectam. Não são ideias separadas. São expressões diferentes de uma mesma mecânica vibracional que rege toda a criação de realidade. O estado de ser guia a vibração. A vibração molda a experiência. A experiência reflete a crença. A crença alimenta o estado de ser. Um ciclo perfeito, um mecanismo elegante. Nada é acaso, nada está fora do lugar. Expliquei ao rapaz. E agora reforço a você. Não há manifestação que venha de fora para dentro. Tudo se move de dentro para fora. A realidade física não é causa, é consequência. Por isso vocês não precisam empurrar o universo. Não precisam convencer nada nem ninguém. Não precisam lutar contra o que é. Vocês só precisam alinhar a vibração com aquilo que preferem experimentar. E quando fazem isso, o universo, o eu superior, as circunstâncias, as pessoas, o tempo, tudo responde como um reflexo ordenado, harmônico, matemático. Sim, matemático, porque vibração é matemática energética, é frequência, é precisão estrutural. Vocês são transmissores, vocês são receptores, vocês são co-criadores. Vocês nunca foram vítimas de circunstâncias. Se seu estado de ser muda, a realidade muda. Se sua crença muda, o reflexo muda. Se sua vibração muda, seu próximo momento muda. A vida não está acontecendo com você. A vida está acontecendo a partir de você. Por isso, deixo esta verdade vibracional. A realidade não responde ao que você quer. Ela responde ao que você é capaz de sustentar vibracionalmente. Que essa compreensão se instale suavemente em sua consciência, não como um conceito, mas como um conhecimento vivo. Agora, meus queridos amigos, neste ponto da nossa transmissão, desejo que vocês percebam algo essencial. Tudo o que compartilhamos aqui não é teoria, é prática vibracional. É a estrutura do seu funcionamento como criadores. Vocês não precisam mais se convencer de nada. Vocês só precisam permitir que aquilo que já sabem internamente venha à tona. Porque este conhecimento, a mecânica da criação de realidade, já existe dentro de vocês desde antes da experiência física. Eu apenas recordo, eu apenas espelho, eu apenas trago à superfície aquilo que sua alma já compreende profundamente. Então, antes de encerrarmos, eu reforço. Sejam o estado de ser que preferem. Vivam agora aquilo que desejam experimentar. Soltem o controle. Confiram ao eu superior o papel que já é dele. Sigam sua empolgação, sempre, sempre, sempre. Pois ela é a bússola mais precisa que vocês possuem. Quando a mente tentar complicar, suavizem. Quando o medo tentar interferir, respirem. Quando a dúvida aparecer, lembrem-se. O reflexo não muda antes do emissor. Vocês mudam primeiro. A vida responde depois. Vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram. Nunca estarão. O eu superior os acompanha em cada passo, cada escolha, cada possibilidade. E eu honro profundamente a coragem de cada um de vocês por estarem aqui, encarnados, explorando, se expandindo, criando novas versões de si mesmos a cada instante. Então agora, enquanto esta transmissão se completa, eu lhes ofereço minha gratidão, meu reconhecimento e meu reflexo vibracional. Permaneçam na luz da sua própria escolha. Permaneçam na frequência da sua própria verdade. Permaneçam na alegria da sua própria expansão.